Eu quero que você abra a sua Bíblia no Salmo 116. É muito bom estar aqui nessa manhã, amém? Buscar ao Senhor logo pela manhã, quando acordamos, quando a nossa mente está assim tranquila, sem cheia de tantas coisas, né? A paz ainda está dentro de nós. Podemos agradecer pela noite de sono. Podemos agradecer porque estamos aqui já na véspera de Natal. O ano parece que passou. Quem tem essa impressão que parece que o Natal chegou mais cedo esse ano aí? Levanta a mão. Chegou para mim, chegou. Parece que eu ainda estou em outubro. Eu tenho essa impressão que era para mim estar em outubro ainda. Não em dezembro. Parece que dezembro, assim, chegou muito rápido. Se tiver alguém na recepção aí, se puder desligar aquele ventilador ali para mim. É bom. E eu quero compartilhar com vocês uma palavra que eu trouxe aqui sexta-feira, no culto de ações de graças da Leme. Eu louvei a Deus pelo que Deus fez aqui sexta-feira, porque é um culto para funcionários. E nós tínhamos aqui todas essas cadeiras cheias. Tem algumas pessoas que estavam aqui e mais um pouco, precisou pôr cadeiras lá no fundo. E eu louvei a Deus por isso, porque são vidas muitas que não conhecem Jesus. E que no final vieram falar assim para mim, pastora Paula, né? Porque eles não me chamam de pastora. Eu agora vou poder entrar um ano de uma forma diferente. Até hoje eu estava de um jeito, mas o que eu recebi aqui, o que eu entendi e o que eu entendi de Deus, eu sei que eu vou começar diferente. Deus abriu minha visão para algumas coisas. Eu louvei a Deus por isso, porque é um culto evangelístico. Porque sabe, amados, nós não podemos perder a oportunidade. Eu quero dizer algo para você antes dessa palavra. Muitas vezes nós temos negligenciado a palavra de Deus. Às vezes, pelo zelo de falar na hora inadequada, nós muitas vezes deixamos de falar. E Deus tem falado muito ao meu coração que a igreja do Senhor está muitas vezes calada. Outro dia eu tive um sonho com a igreja. E eu tenho orado por esse sonho. E eu via muitas pessoas da igreja com mordaças na boca. E eu comecei a orar, Deus, o que é essa mordaça? São coisas que eles não conseguem pôr para fora. É o inimigo que tem prendido a vida deles para eles não falarem, não colocarem para fora aquilo que às vezes está fazendo mal dentro deles. Mas ontem eu estava orando por este culto. Enquanto eu estava orando e agradecendo a Deus pelo que Deus fez aqui sexta-feira, o Senhor disse ao meu coração assim, que Deus vai tirar essa mordaça para que as pessoas sejam livres para pregar a sua palavra. Amém? Essa mordaça não é o inimigo que colocou em nós, mas muitas vezes somos nós mesmos que estamos calados. A igreja do Senhor precisa ser ouvida lá fora. A igreja do Senhor não é esse lugar é a nossa concentração, é o nosso quartel-general. E quartel-general é lugar de preparação. Mas o nosso campo missionário, o teu campo, fala para o teu irmão assim, o teu campo missionário começa quando você sai por esses portões. Ali é o teu campo missionário, na tua casa, na tua família. E sabe, nesses dias de festa, nós temos um grande e fértil campo missionário, que é a nossa família. E por causa do Natal, nós temos uma grande oportunidade de podermos falar desse nosso Jesus, de podermos fazer uma oração no meio da nossa família, de podermos compartilhar
o grande amor de Jesus por nós. Porque Natal, o pastor Júnior disse esses dias aqui, é a maior expressão, é quando o amor de Deus foi além por nós. Foi além do que a humanidade esperava, o amor de Deus extrapolou, ele foi além. Satanás achou que o homem não tinha mais jeito, que era só ele manipular e que era questão de tempo para todos estarem nas mãos dele. Mas Jesus tinha uma arma secreta, poderosa. E aí ele planta na barriga de uma mulher o Salvador, o Messias. E o povo que estava em trevas começou a ver uma grande luz. Posso ouvir um glória a Deus da sua vida? Ou você está dormindo? Fala, irmão, você está dormindo ainda? Acorda aí, meu irmão. Essa igreja não está acostumada com culto de manhã, né? E esse Salmo 116, versículo 12, diz assim para nós: que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? O que a gente pode oferecer para Deus à altura do que Ele fez por nós? Existe alguma coisa que nós podemos fazer para Deus à altura do que Ele fez por nós? Eu acredito que não, né? Não existe nada que seja à altura, ao nível do que Ele fez por nós. Mas existe coisas poderosas que nós podemos fazer que agrada muito o coração do nosso Pai. E eu comecei a pensar nisso. O que nós podemos oferecer a Deus por tão grande amor, por tão grande entrega? O que nós podemos oferecer a Ele por tão grande amor diante de um povo que andava em trevas, que gostava de viver nas trevas? Mas a palavra diz que Ele não olhou para os nossos pecados, que Ele não olhou para aquilo que nós éramos. Eu quero que você pense um pouquinho, como você era antes de Jesus? O que saía da sua boca? Você era merecedor desse amor? Eu digo que eu não era, e continuo não sendo ainda. Mas mesmo assim, a palavra diz que Jesus entregou o seu Filho, amou tanto o mundo, tanto. E a expressão desse amor, ela não foi só de palavras, ela foi de atitude. Fala para o seu irmão assim, ó, amor é atitude. Amor é atitude. Por isso a gente falou aqui o ano inteiro. Nós estamos no final desse ano. E o ano inteiro eu creio que, se eu pudesse resumir, eu acredito, todas as minhas ministrações aqui, seria: Deus quer de nós um comportamento diferente. Deus está esperando a manifestação dos seus filhos na terra. Então, Deus entregou um filho para que fosse o primeiro entre muitos irmãos. E hoje todos nós vivemos essa irmandade. Somos filhos. Tá vendo essa pessoa do seu lado aí? Tem um baixinho, um alto, um magrinho, um mais cheinho, um de cabelo loiro, outro vermelho, outro, né, pretinho. Dá uma olhada aí, ó, no que Jesus fez. Parece que a gente é tão diferente, mas nós temos o mesmo sangue, o sangue de Jesus. Porque Ele passou a fazer morada dentro de nós. E o que nós podemos oferecer a Ele? Eu creio que nós podemos oferecer muitas coisas. Mas eu marquei uma passagem aqui. Eu quero meditar nessa passagem, na parábola do bom samaritano, e pensar o que nós podemos oferecer a Deus diante dessa parábola. Eu queria que a gente lesse, está lá em Lucas capítulo 10. Abre sua Bíblia no Evangelho de Lucas capítulo 10.
partir do versículo 29 diz assim: Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo, também passou de largo. Certo samaritano que descia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se. E chegando, pensou-lhe as feridas, aplicando-lhe óleo e vinho e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se em alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. Eu quero que você repete comigo. Então lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. Fala para o teu irmão assim, ó. Então Jesus disse: Vai você e faz igual ele. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Sabe, talvez você esteja pensando: puxa, o ano de 2017 teve algumas coisas tão ruins na minha vida, teve algumas coisas que eu não gostei, tem algumas coisas, pastora, que eu ainda não estou gostando, tem algumas coisas que eu não sei não, como é que vai ser. Sabe, a palavra que Deus diz para nós nessa manhã, e que Deus disse sexta-feira aqui, para todas aquelas pessoas que estavam aqui, se nós queremos um mundo melhor, se nós queremos um ano melhor, nós precisamos ser alguém melhor para este mundo. A pergunta que eu tenho para você é que, se todas as pessoas no ano de 2018 se comportarem como você, exatamente como você se comportou esse ano, como vai ser o ano de 2018 na Terra? Vai ser um mundo frio, individualista? Vai ser um mundo melhor? As pessoas vão ser atendidas? As pessoas vão ser socorridas? O amor vai extrapolar? Fala para o teu irmão: e aí, irmão, como vai ser o mundo? Como vai ser o Brasil se todos se comportarem como você se comportou no ano de 2017? Porque sabe qual é o nosso problema? Não é nosso, é da sociedade. E do crente piorou, porque a gente espera das pessoas aquilo que nós não damos. É que nós esperamos das pessoas um comportamento excelente, um comportamento sobrenatural. Nós esperamos das pessoas um amor que supere, que extrapole. Nós esperamos que as pessoas sejam resposta para nós, que elas nos amem, que elas cuidem de nós, que elas criem alguma coisa para nós. Nós esperamos dos pastores aquilo que muitas vezes nós não fazemos. Às vezes o pastor espera das ovelhas aquilo que ele não faz. Mas sabe, hoje Deus está falando de uma responsabilidade pessoal. Será que se todas as pessoas no ano de 2018 se comportarem como você se comportou no ano de 2017, essa igreja será um lugar melhor para congregar? Será um lugar onde o amor vai transbordar, onde vai ter mais relacionamentos, onde as pessoas serão mais socorridas, mais ajudadas, onde não vai haver um doente sem ser visitado, porque esse foi o seu amor. Onde as pessoas que estão lá na rua serão socorridas. Amados, nessa manhã eu gostaria que a gente meditasse, porque
Receber o Natal, receber Jesus, é querer viver como Jesus viveu. É querer viver de uma forma excelente nessa terra. E eu acho que a irmã Ruth leu na quinta-feira um versículo. Eu quero que você deixe nessa parábola aí. Mas lá em Hebreus capítulo 6, eu gosto muito desse versículo, porque nós não podemos nos enquadrar. Tem uma frase que a mãe sempre fala para o filho. Quem sabe uma frase? Cadê os jovens? Tem uma frase que todo pai, toda mãe fala para o filho. Qual a frase? Começa a falar aí, uma coisa bem comum, que toda mãe fala, e todo fala, isso aí toda mãe fala. Quem sabe qual é a frase? Diz aí. Fala aí, Ana. Fala para quem está do seu lado, a frase é: você não é todo mundo. Você não é todo mundo, é isso mesmo, não é isso? Qual é o pai e a mãe que já disse isso para o filho? Aí levanta a mão. Qual filho já ouviu isso da mãe? Levanta a mão. Você não é todo mundo, não é isso que a gente diz? Mas espera lá, qual é o contexto que a gente diz isso? Quando os nossos filhos estão querendo fazer algo que a gente sabe que aquilo não é bom. E aí ele diz: mas mãe, todo mundo vai. Todo mundo faz. E a gente diz: mas você não é todo mundo. Vou mostrar para você da onde que foi escrito isso, lá em Hebreus 6. Na verdade não foi, mas é uma inspiração, né? Hebreus 6, a carta aos Hebreus 6, versículo 9, diz assim: quanto a vós, todavia, ó amados, estamos persuadidos que das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. E tem uma tradução que diz assim: mas de vós, quem tem essa tradução? Esperamos o quê? Coisas melhores. Mas de vós, e está falando aqui, amados, dos perigos espirituais. Esse contexto da qual o escritor escreve a carta de Hebreus olha, tem os perigos espirituais, aqueles que vão se perder, aqueles que vão provar da salvação e vão se perder, mas de vocês, nós esperamos coisas melhores. E sabe, Deus espera de nós um ano de 2018 melhor do que foi o de 2017. Você pode dizer glória a Deus? Não glória a Deus assim, ó, nossa, o meu ano de 2018 vai bombar. Deus disse para mim que eu vou receber muito mais, João. Que as coisas vão ser melhores. Que, olha, eu vou ser um cara extraordinário. Não. Deus não está falando das suas bênçãos. Ele está falando do que Ele espera que você se comporte. Do seu comportamento no ano de 2018. Porque o nosso comportamento vai atrair. Faz assim, ó, atrair as bênçãos de Deus. Tem crente querendo bênção, mas não plantou nada no ano de 2017. Plante, meu amado. Deus espera coisas melhores. E aqui nessa passagem do bom samaritano, é interessante porque Jesus vai dar um tapa na cara com luva de pelica. Ele vai falar com aqueles homens, porque aqui diz que um intérprete da lei, alguém que conhecia a lei, diz para ele: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ó mestre, que farei para herdar a vida eterna? Como se ele já não soubesse, porque ele conhecia a lei de cabo a rabo. Porque ele sabia muito bem o que estava escrito, mas ele queria constranger Jesus. Ele queria ver qual era a resposta de Jesus. E esse nosso Jesus é lindo. Esse nosso Jesus vem e ele fala de uma forma tremenda. E ele começa a falar dessa parábola, dessa passagem, que não dá para saber se é algo que ele conheceu ou se é uma história que ele está contando, se era um homem mesmo. Mas quando ele diz certo homem, eu acredito que ele está contando uma história somente, para que eles entendam o que ele quer falar. E aí ele diz que esse homem foi espancado e ficou ali caído, e passaram por ali 3 pessoas. E eu quero falar um pouquinho rapidamente sobre isso. Sobre essas leis que muitas vezes a sociedade vive
e que nós queremos viver como eles. Mas Deus fala para nós assim: você não é todo mundo. E eu posso falar isso com tranquilidade aqui, porque sexta-feira, quando era um culto evangelístico, eu falei sobre isso. Eu falei: se você quer ter um ano de 2018 melhor, seja você alguém melhor para esse ano. E aqui diz que a primeira lei que a gente vê ali embutida nessa história é a lei da selva. É a lei de quem pode mais chora menos. Um cara estava passando num lugar, numa rua, de noite, numa hora imprópria, e a palavra diz que os ladrões tiraram proveito daquela situação, espancaram, bateram naquele cara e levaram tudo que ele tinha, porque ele era um viajante, tinha coisas com ele. Muitas vezes essa é a lei que governa esse mundo. Tem muitas pessoas vivendo nesse nível, quem pode mais chora menos. Eu tenho o dia que eu posso mais, mas você tem o dia que é você tem o dia de ladrão, mas você tem o dia de bandido, o dia daquele que sofre. E tem muitas pessoas querendo viver esse nível. Eu estou lá no meu serviço, o que eu posso tirar vantagem? Puxa, tem alguém sofrendo. Eu me lembro quando eu era criança, aqui na Rondon, às vezes tombava um caminhão de alguma coisa. Quem morava aqui por perto vai saber do que eu estou falando. Tombava um caminhão de alguma coisa. Isso não acontece mais hoje, viu, gente? Em lugar nenhum, só acontecia aqui quando eu era criança. E aí, todo o bairro inteiro se movia para lá, para desvirar o caminhão, porque coitado do dono do caminhão, né? Estava com o caminhão caído e todo mundo ajudava. Não era isso que acontecia? Tem gente aqui do Vista Alegre, era ou não era? Ó a Josi lá. Era isso? Não era. Não era, irmã. Não era. As pessoas saqueavam aquele caminhão. Se era de ovo, os ovos que tivesse inteiro levava para casa. Se era de galinha, catava as galinhas, enfiava debaixo do braço, sumia. De doce, então, não sobrava um. Eu já vim buscar coisa no caminhão aqui, escondido do meu pai, porque se ele soubesse, acho que ele batia em mim, que ele não deixava. Uma vez virou um caminhão de doce. Nossa, comi chiclete até. Estava acontecendo algo ruim, mas a lei da selva dizia para mim: quem pode mais chora menos. O negócio está tombado ali mesmo, vamos tirar proveito da situação. Teve uma vez aqui, nessa igreja não, na outra que está em reforma, que o nosso irmão Moisés botou o celular no banco para vir louvar ao Senhor, porque eu pedi para ele vir cantar um louvor. Quando ele voltou, ele não encontrou um irmão cuidando do celular. Ele simplesmente não encontrou mais o celular. Alguém levou o celular dele embora, no meio do culto. É misericórdia, irmã. Um dia eu estava na igreja orando, lá embaixo, numa reunião de oração. A porta estava fechada. Naquele dia eu falei: não é possível, minha bolsa foi arrebatada. Eu achei que minha bolsa tinha sido arrebatada. A minha bolsa foi roubada de manhã, num culto não, numa reunião de oração. Não era nenhum dos irmãos que estava ali, porque só tinha 7, 8, estava tudo de mão dada comigo. Alguém entrou, um ladrão entrou enquanto a gente fechava o olho. Eu lembro até hoje que eu fiz o boletim de ocorrência e o guarda escreveu: e enquanto oravam de olhos fechados, o ladrão entrou. E eu demorei, eu custei para acreditar que aquilo tinha acontecido. Falei: não aconteceu, Deus não aconteceu, mas o Senhor deixou, papai. Deus permitiu, amados. Mas é a lei da selva. Esse mundo é a lei da selva. Quem pode mais chora menos. Mas essa palavra, ela fala no meu ouvido: mais de vós esperamos coisas melhores. Deus não quer que a gente viva a lei da selva. Não é esse o estilo de vida de gratidão, de alguém que é grato a Deus, de alguém que entende o amor de Jesus por nós. E aí a gente vê uma outra lei aí. E é isso que marcou meu coração, porque hoje o mundo tem vivido essa lei. A lei da indiferença daquele sacerdote. A palavra diz que aquele sacerdote estava subindo para o templo, sei lá, devia estar indo para o culto. E quando ele vê aquela situação, ele passa longe. Ele não passa perto, ele passa longe. Às vezes nós fazemos isso. Talvez no ano de 2017, muitas vezes você fez isso. Você vê uma situação complicada ali,
De vez de você ir lá, você diz: ah, eu já tenho problema demais para mim. Ah, eu estou ocupada demais. Ah, Deus, o Senhor sabe, está no horário do meu trabalho. Senhor, o Senhor me entende, porque eu sou um religioso e eu estou indo lá para tocar, para cantar, para dar aulinha e sei lá, para pregar. E a palavra diz que aquele religioso, que aquela pessoa que se dizia alguém que seguia a Deus, passou de largo, conseguiu seguir em frente com alguém prostrado no chão. Se nós queremos um ano diferente, nós não podemos seguir em frente quando as pessoas estão caídas no chão. Nós não podemos mais cortar volta. Nós não podemos viver essa lei da indiferença. Essa lei de que o problema é dele, não meu. Porque o problema de um é o problema de todos. Porque nós somos irmãos em Cristo. Porque Jesus nos fez irmãos dele. Somos todos filhos da mesma família. Quando uma igreja entende isso, o amor transborda nessa igreja. Porque não depende só do pastor, ou do ministério de socorro da igreja, ou do ministério de intercessão. Quando uma igreja entende isso, o amor transborda, sai pelas quatro paredes e transborda na cidade. Porque todos aqueles começam a passar perto. E as pessoas têm necessidade disso. Esses dias, um pastor se suicidou. Um pastor. Um homem conhecido no Brasil. Talvez ele precisasse de socorro e os seus amigos passaram de largo. Ah, não vou mexer com aquele pastor não, o que ele fez. Porque ele tinha feito algo grave. O que ele fez é grave, problema dele, eu não vou me meter com ele. Vai que acha que sou eu. Vai que acha que eu estou envolvido com essa coisa também. Vai que acham que que eu também faço parte. Ah, aquele bandido está lá. Ele estava na rua porque ele quis. Quem mandou ele sair essa hora na rua? Quem mandou ele sair sozinho, viajar pela estrada sozinho? Às vezes nós somos indiferentes porque nós julgamos e damos a nossa sentença. E agimos com indiferença com as pessoas. As pessoas precisam de nós e nós às vezes somos assim. Então a lei da indiferença é uma lei também que tem estado aí, ó. As pessoas estão vivendo ela todos os dias. Mas Deus diz para nós que temos o Espírito Santo dentro de nós. Mas de vós espero coisas melhores. Amém? Fala para o teu irmão assim: irmão, mais acima, um nível acima. Um nível acima. E isso não está falando só a nível de igreja. Porque essas pessoas que foram espancadas, elas estão em todos os lugares. Porque às vezes o espancamento não é físico, é moral, é emocional, é espiritual. As pessoas estão arrebentadas. E elas precisam de Jesus. Talvez você diga assim: pastora, sabe por que eu não parei? Porque eu não tinha dinheiro para ajudar. Mas talvez o que as pessoas estavam precisando era de algo que o teu Deus é uma fonte inesgotável e escolheu você para ser um canal dele para fazer aquilo para aquela pessoa. Talvez o seu dinheiro não vai ser uma resposta, mas o teu amor, a tua compaixão, os teus olhos, o teu abraço, é tudo que aquela pessoa estava precisando. Aí a gente vê uma outra lei. A palavra diz que logo atrás do sacerdote subia o levita, aquele que cantava na casa de Deus, que ficava responsável pelo louvor, por toda a música ali dentro do templo, pela adoração a Deus através do som. Mas a palavra diz que quando ele olhou e viu que o sacerdote não fez nada, ele disse: bom, se o sacerdote, que é um cara melhor que eu, não fez nada, por que eu vou fazer alguma coisa? E essa lei é a lei da imitação. Ah, como as pessoas gostam dessa lei. Ah, como os filhos gostam dessa lei. Sabe o que é, pastora? É porque meu pai e minha mãe não fez nada. Por que eu vou fazer alguma coisa? A gente às vezes se esconde atrás dessa lei da imitação. O marido às vezes diz assim: ah, vou perguntar para minha mulher se eu posso. Ah, minha mulher não vai, também não vou. Ah,
Meu líder de célula não fez, por que eu tenho que fazer? Essa lei da imitação, ela está em todo lugar. Mas é incrível que muitas vezes nós não queremos imitar os bons exemplos, mas nós justificamos os nossos erros imitando os maus exemplos. Mas de vós esperamos coisas melhores. Nós podemos ser melhor. Não importa se esse não fez, se aquele não fez. Pensa assim, se eu estou aqui, se eu estou vendo, é para mim, Pai. Sou eu que vou ser uma resposta. Talvez você se ache tão pequeno, tão limitado, mas o que Deus plantou dentro de você, meu irmão, é uma arma poderosa para a demolição de fortalezas do inferno. Posso ouvir um glória a Deus? Você é alguém da parte de Deus nessa terra. Quando você chega, o inferno treme. Quando os discípulos estavam indo junto com Jesus para Gadara, porque lá tinha um endemoniado gadareno, Satanás manda uma tempestade no mar, para eles não chegarem lá, porque sabia que haveria grande libertação lá. E Jesus dorme, porque ele diz: o diabo está achando que ele vai me impedir de chegar em Gadara. Ele não sabe quem é meu Pai. Ele só levanta e dá uma ordem: acalme-se, mar. E ele chega em Gadara, ele nem precisa chegar, o endemoniado já vem na direção dele. E ele ora e aquele endemoniado é liberto. Ninguém podia com aquele cara. Ninguém. Sabe, Jesus tem algo para fazer através da sua vida em muitos lugares. Pare de imitar aqueles que têm um mau comportamento. Ah, pastora, mas não... Quando eu vou conversar com alguém sobre algum comportamento desajustado, dando um aconselhamento, sabe qual é a primeira coisa que a pessoa fala para mim? Mas não sou só eu. É a primeira coisa que a pessoa diz. Mas não sou só eu. Ela está enxergando os outros e ela está imitando os outros. E está justificando o seu pecado. Mas a gente precisa dizer assim: Pai, é comigo, o negócio é comigo, sou eu. Eu quero pagar o preço, eu quero fazer. Puxa, eu passei por aqui agora, essa pessoa está assim, é dentro da minha casa. É meu primo, mas ninguém pode com ele. Minha tia já falou com ele, não sei mais quem falou. Eu não vou me meter. E a situação lá, vixe, é complicada. Mas às vezes Deus colocou você ali. Fala pro teu irmão assim, Deus escolheu tua família para você estar. Diz para ele. Fala para ele assim: Deus escolheu tua sogra. Fala. Teu sogro. Teus primos. Fala assim: Deus escolheu até tua cunhada. Felipe tá rindo, né, Felipe? Mas sabe o que Deus espera? Que nós possamos ser melhores nesse lugar. Minha família, pastora, minha família é terrível. Terrível. Não tenho vontade, vou passar o Natal com eles, mas não estava afim não. Porque, quero dizer uma coisa para você. Quer uma família melhor? Pergunta ao seu irmão: você quer uma família melhor? Seja alguém melhor para essa família. Seja alguém melhor para essa família. Porque um ponto de luz acaba com as trevas naquele lugar. Bota para correr o inferno e as trevas. Somos luz. E a luz que está em nós espalha as trevas. A palavra diz que nada pode contra o amor. O amor tudo pode. O amor vence tudo. Então, essa lei da imitação precisa sair de nós. Não é esse o ponto que Jesus quer para nós ainda. Quando a gente pergunta: o que farei, ó Senhor, por todos os benefícios que tem feito por mim? Deus quer que a gente viva a lei daquele samaritano. E diz assim: qual foi o próximo? Aquele que usou de misericórdia. A lei da misericórdia e do amor. Essa é a última lei. Essa é a última lei. Não é a lei da imitação. Não é a lei da indiferença. Não é a lei da selva. Mas é a lei da misericórdia e do amor. Porque foi essa lei, essa foi a medida que Jesus usou para nós. Essa foi a medida do Pai para transbordar em amor e colocar dentro da barriga de uma mulher
o Salvador da humanidade. Essa foi a medida de Deus. E se a gente quiser fazer alguma coisa perto do que Jesus fez, nós precisamos viver. No ano de 2018, eu quero te desafiar a viver a lei da misericórdia e do amor. A lei daquele que não passa de largo, mas que passa perto. A lei daquele que abaixa, olha nos olhos. Sabe, às vezes quando a gente vai conversar com criança, a gente só fala de cima. Mas como professor eu aprendi que a gente tem que abaixar e olhar no olhinho deles assim, ó. No mesmo nível, e olhar no olho deles. Para entender o que eles estão pensando. Para poder falar com eles e ser entendido por eles. Olhe nos olhos. Às vezes nós não queremos nem ver. Ai meu Deus, eu não vou fazer visita porque eu não gosto nem de ver gente doente. Ai, eu não vou nos orfanatos quando vocês vão, pastora, porque eu tenho uma dó. E no asilo, nossa, eu tenho uma dó dos velhinhos lá, não consigo ir. Fala pro teu irmão assim, você vai ficar velhinho um dia, meu irmão. Nós todos vamos ficar. Né? Já estamos, eu e o pastor Júnior já estamos do meio para frente já. Né? Então, nós precisamos viver a lei da misericórdia e do amor. E misericórdia é colocar o nosso coração nas misérias das outras pessoas. Naquilo que elas têm carência. É passar perto. Aquele samaritano, e é impressionante quando Jesus fala, porque o intérprete da lei, o cara mais religioso, pergunta para ele sobre a vida eterna. E ele pega e escolhe um samaritano. Porque o samaritano era um povo misturado. Os judeus não gostavam dos samaritanos. Achavam que eles não eram assim muito crentes. Que eles não eram os caras firmão em Deus. Que eles não eram ponta firme. Então eles não esperavam nada dos samaritanos. Mas Jesus pega e diz assim: e um samaritano parou. Ele parou. Ele parou e ali não fala o que ele estava fazendo. Mas ninguém está numa estrada de noite, porque o outro foi lá espancado, parado à toa. Alguém está viajando. Ninguém ficava nas estradas à toa. Ele tinha um projeto. Ele tinha algo para realizar. Ele tinha coisas para fazer. Mas no meio das suas ocupações, ele encontrou tempo para aquele homem. Sabe, eu não quero que você no ano de 2018 diga: pastor, eu entendi sua palavra, pastor, agora eu quero ir lá para Jocum, eu quero ser missionário. Nada contra os missionários, amados, porque isso é um chamado. Mas se Jesus chamar todos vocês para ser missionário, nós vamos ficar sem ovelha. Nós precisamos de gente trabalhando em Bauru. Mas o que Deus espera de nós é que nós encontremos tempo em meio às nossas coisas. É que a gente entenda qual é a prioridade de Deus e não a nossa. Qual é a urgência de Deus para aquele momento. Porque sabe uma hora que a gente faz como um samaritano? Na hora que alguém morre, não é? A gente para tudo. A gente para tudo e vai para o velório. Só que a única diferença é que não dá mais para botar a mão na ferida. Não dá mais para levar para a hospedaria. Não dá mais para socorrer. Já foi. Não é? No velório, o cara pode ter sido ruim, porque tem gente que é ruim. Mas o cara fica bom. Vocês já viram? As pessoas olham para uma pessoa morta no velório, ela consegue extrair virtude. Esses dias faleceu uma pessoa que a gente gosta muito, mas que era uma pessoa muito complicada. E eu fiquei perto ali só observando. E as pessoas chegavam e elas extraíam virtude daquele cara. Por que nós não conseguimos extrair virtude das pessoas que não são tão boas enquanto vivas? Por que nós não conseguimos amar, parar tudo e cuidar delas enquanto vivas? Enquanto estão aqui. Às vezes, com comportamentos errados que foram gerados pela vida que espancou tanto. Tem gente que é agressiva porque sofreu tanto na infância que construiu um muro. E aí ela precisa que você chegue perto. Bota a comidinha do outro lado do muro. Bota em cima do muro. Sai correndo, deixa ela comer lá. Aí você vem e fala: estava gostosa? Amanhã eu vou trazer mais uma. Jesus te ama.
No outro dia vai lá, traz um chinelo, bota lá. Eu tenho uma gata que é assim. Aquela gata eu falo que ela vive da graça lá em casa. Ela vive debaixo da graça. Deus está me ensinando que é graça com aquela gata. A Gabriela foi viajar e eu estou tendo que cuidar dela. Pensa num bicho bom e ruim ao mesmo tempo. É ela. Ela subiu na cama esses dias e fez uma cara de que estava com saudade da Gabriela. Eu fiquei morrendo de dó. Lá no pé da cama, o Juninho já estava dormindo, eu fui lá. Comecei a falar no ouvido dela, coçar a cabeça dela. Comecei a dar uns beijinhos nela, que nem a Gabriela dava, para ver se eu supria a ausência da dona dela, né? E dar um carinho nela, e ela ficou. De repente, ela juntou a minha mão e deu uma baita de uma mordida em mim. E já fez assim, ó, com a orelha para trás, porque eu acho que nessa hora era a hora que a Gabriela batia nela, porque ela mordia a Gabriela e a Gabriela batia nela. E ela fez assim, e eu falei, não vou bater. Passei a mão na cabeça de novo. Ela está vivendo da graça, porque a vontade que deu era de catar por aqui assim, ó, mandar a escada abaixo. Escada abaixo, aquele bicho que você tá deitado na sua cama, você está fazendo carinho ainda, e ele vem e morde sua mão. Traiçoeiro ainda. Sabe, tem pessoas que são assim. Mas de vós Deus espera coisas melhores. Porque vai sair de nós daquilo que nós estamos cheios. Se nós estamos cheios do amor de Deus, é isso que nós vamos dar para as pessoas. Ah, não, vai ser a lei da selva, bateu, levou. Ah, quer saber? Eu não vou fazer nada, mas eu vou fingir que ele não existe. A partir de hoje, pá, matei ele no meu coração. Outro dia o pastor Júnior disse uma frase aqui que ficou no meu coração. A indiferença é a maldade dos bons. As pessoas que acham que são boas nessa sociedade, elas agem com indiferença. Ah, eu não vou brigar, não vou fazer barraco, não vou falar nada. Mas eu finjo que essa pessoa não existe mais. É a indiferença. É a maldade dos bons. Deus espera que a gente pare, que a gente olhe nos olhos, que a gente toque, aquele homem precisou tocar, que a gente coloque a nossa mão no bolso, se for preciso, e faça alguma coisa. Ah, pastora, sabe o que é? Eu sou uma pessoa que eu tenho tão pouco, mas eu quero dizer uma coisa para você. Às vezes é tão pouco que aquela pessoa precisa. Nenhum de nós está impossibilitado de ajudar alguém. Ainda, porque a palavra diz que tinha uma igreja que na sua extrema pobreza superabundou em generosidade. Eles foram lá, mesmo sendo pobres, disseram assim: nós queremos ajudar nisso que vocês estão fazendo aí. Quando às vezes a gente age assim: ainda bem que o pastor entende que, a situação minha é difícil, não dá para mim ajudar. Quando às vezes a gente fala da construção lá na África, daquelas crianças que vão ser alfabetizadas. Pensa numa criança. Pensa quando a gente consegue ler as coisas, entender o mundo através da escrita. E às vezes eu falo, gente, nem se for R$10, R$5, vamos ofertar para a missionária Geni. E a pessoa não consegue trazer R$5. Talvez no ano de 2017 inteiro, você não conseguiu ofertar R$5 para o nosso trabalho missionário na África. Meu irmão, isso é a lei da indiferença. Eu preciso te dizer isso. Porque qualquer um de nós poderia ter ofertado R$5. Qualquer um que está aqui nessa manhã. Daí para mais. Mas é mais cômodo nós ficarmos esperando que alguém faça alguma coisa por nós. Que alguém nos socorra, que alguém nos ajude. Que alguém faça para nós aquilo que muitas vezes nós não estamos fazendo. Ah, ninguém me chama, pastora, para ir lá. Meu irmão, pega a tua casa, faz um bolo, faz um pão esquentado do dia anterior, bota lá um chá, fala, gente, vamos vir aqui em casa, vamos conversar um pouco? Vem orar aqui. Eu duvido que você não vai ter amigos, que as pessoas não vão querer estar juntos. Nós não precisamos de muito, não é verdade? Porque o maior acolhimento é o amor que a gente recebe quando está na casa de alguém. Esse cheiro de amor. Então, é isso que eu quero deixar nessa manhã. Acho que eu falei demais, estou sem relógio no meu braço. Fazer de 2018 um ano melhor é nos tornarmos alguém melhor.
é vivermos a lei da misericórdia e do amor. A lei que Jesus viveu. A lei que Deus trouxe ao mundo através de Jesus. Quando Deus deu o seu Filho por amor a nós, Ele exercitou, Ele plantou, Ele inaugurou a lei da misericórdia e do amor. E é o que Ele espera de nós no ano de 2018. Queremos um mundo melhor? Queremos uma família melhor? Queremos uma igreja melhor? Queremos um marido melhor? Esposa quer um marido melhor? Seja uma esposa melhor para ele. Filho quer um pai melhor? Seja um filho melhor. Pais, vocês querem uns filhos melhores do que Deus deu para vocês? Seja alguém melhor para esse filho. Eu não estou falando só de igreja, estou falando de sociedade. Uma atitude de amor muda o mundo. Tem um filme antigo, a gente acho que já até passou na igreja, né? De um menino que... como que chama aquele filme? Que ele toma uma atitude de amor e depois contagia e o outro também vai fazendo. Corrente do bem. Fala para o teu irmão aí assim, ó, vamos fazer uma corrente do bem em 2018? Vamos fazer uma corrente do bem? Não, talvez até em 2017 ainda dá tempo de você começar essa corrente do bem. Você fazer algo bom para algumas pessoas e deixar que isso reflita lá na frente. Sabe por que às vezes nós não conseguimos fazer isso? Porque o egoísmo impera no nosso coração. Ah, mas aquela pessoa ali não tem retorno. Tem uma outra lei aí, né? Que eu não coloquei aí, mas que eu entendo que o mundo vive. É a lei do retorno. Se não tiver retorno, eu não estou nessa. Qual é a vantagem? O que eu ganho com isso? Ah, eu vou fazer isso para o meu patrão. O que eu ganho de fazer isso para o meu patrão? Qual vai ser a vantagem? Se não tiver vantagem, deixa ele que se lasque. Deixa meu pastor que se lasque. Deixa aquele menino lá que se lasque. Porque não tem retorno. Vamos parar com isso. Jesus, Deus ainda, eu acredito que não teve muito retorno do filho que Ele entregou por nós. Mas Ele continua amando o mundo. E cada manhã que a gente acorda, Ele continua acreditando em nós. Acreditando que nós podemos ser alguém melhores. Porque o Espírito dEle está dentro de nós. E que trabalho esse Espírito Santo está tendo, né? Ele está trabalhando muito. Acho que Ele é o cara que mais trabalha nessa terra, é o Espírito Santo. Tentando nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Tentando nos convencer de ser alguém melhor nessa terra, porque nós podemos ser. Eu posso. Eu sei que eu posso ir muito além. Deus colocou no coração do pastor Júnior um tema para o ano de 2018. O ano de irmos além. O ano que o amor precisa superabundar. Irmos além, além no conhecimento da palavra, além no perdão, além na bondade, além no crescimento. Irmos além. Deus tem nos encorajado a irmos além. Por Ele e para Ele. Amém? Vamos ficar em pé.